Você tem dificuldade para contratar instrutores e professores aí para sua academia, estúdio ou box? Nesse caso, esse vídeo é ideal para você. A gente vai falar sobre como captar e como identificar quais são os melhores instrutores para o seu negócio, como selecionar essas melhores oportunidades. Mas, se essa é a primeira vez que a gente se vê, meu nome é Douglas, eu sou diretor do Next Fit. Nesse canal, semanalmente, a gente faz novos vídeos falando sobre gestão, marketing e vendas para negócios fitness e esportivos. Então, considere se inscrever no canal para semanalmente receber esses novos conteúdos que a gente faz com muito carinho e com muita dedicação para te ajudar a crescer. Uma das reclamações que eu mais ouço dos donos de negócios fitness é que tá difícil contratar, que tá difícil achar mão de obra qualificada, que muitas vezes o instrutor não quer nada com nada, e eu ouço muita reclamação quanto a isso. Mas daí eu pergunto, você tem um processo seletivo estruturado? Não. Você tem um funil de candidatos grandes? Não. Você tem uma estratégia sólida de como divulgar a sua vaga? Não. Você tem traçado um perfil comportamental-alvo? Não também. Enfim, eu poderia ficar aqui meia hora falando de coisas que é preciso fazer para ter boas contratações. Porque o fato é o seguinte, gente, na prática, realmente é difícil contratar gente boa, mas não é impossível. Você tem que fazer mais esforço, ser mais inteligente para conseguir captar esses bons talentos. E aí deixa os talentos ruins para o seu concorrente, tá bom? Mas o fio da meada é, assim como você coloca esforço para vender mais, para ter um marketing mais assertivo, você também tem que colocar mais força para contratar melhor. Afinal, se você errar na contratação, você é ruim em tudo. Nada importa se você erra na contratação, certo? Então eu vou te elucidar aqui, eu vou trazer para você algumas estratégias, algumas coisas que você pode fazer para captar mais, ter um funil maior e poder ir selecionando e espremendo até ficar só com os melhores para sua equipe. A primeira coisa que você tem que ter clareza é do alinhamento cultural entre você, sua empresa e esse candidato. E para isso, você tem que ter um exercício de alinhamento cultural. Você tem que saber qual é a cultura da sua empresa. Se isso não fez sentido para você, quando terminar esse vídeo, você vai na nossa descrição e vai ter um link de um vídeo nosso falando sobre cultura. Cultura é algo muito importante para o seu negócio ter bons resultados, tá? Então nesse vídeo eu explico o que é a cultura empresarial e até mesmo como criar a sua. É muito importante que você entenda isso e defina antes de contratar. Se você errar aqui, o resto tudo vai ser empurrado com a barriga. Beleza? E eu vou dar continuidade agora, partindo do suposto que você vai entender o que é cultura depois e vai aplicar, tá bom? Aqui é só um lembrete de que você tem que ter alinhamento cultural entre o seu colaborador novo e a sua empresa. A segunda dica é que você tem que divulgar as vagas de forma inteligente, chamativa, criativa e diversificada. Ao invés de colocar lá nos grupos, tem uma vaga para um professor, por que você não cria um texto persuasivo, interessante, tipo esse aqui que eu vou pedir para o nosso editor colocar na tela? Já chamando a atenção, falando o seguinte, não temos uma vaga, nós temos um desafio para você. Então você pode brincar com as copies, com o conteúdo quando você for divulgar, para fazer algo mais lúdico, para chamar a atenção das pessoas. E além disso, você tem que divulgar em diferentes canais, não só divulgar lá no site da universidade, mas divulgar no site de talentos da região, divulgar no LinkedIn, divulgar no Indeed, divulgar no InfoJobs, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, você tem que divulgar para tudo quanto é lugar. Imagina que você tem um funil, você tem que encher de gente no topo desse funil. Durante o processo seletivo, você for espremendo só para sair os melhores, tá bom? Só para você ter uma noção, aqui na Next Fit, a gente recebe mais de 4.000 currículos por mês. Isso mesmo, a gente recebe mais de 4.000 currículos por mês para contratar em média 10, 15, 20 pessoas. Ou seja, 4.000 para uma conversão aí entre 10, 15 e 20 pessoas. Olha o nível de seleção que a gente tem, o nível de critério que a gente tem para colocar uma pessoa para dentro. Eu não estou falando que você tem que ter milhares de currículos, tá? Mas você tem que ter sim um volume considerável de currículos para poder selecionar os melhores. Muitas vezes você não está selecionando bons candidatos porque não está com funil cheio, não tem oportunidades o suficiente. Então é um trabalho de marketing, de divulgação. Paga para aparecer na rádio, paga para colocar outdoor, de vagas mesmo. Você não divulga só o seu produto, você divulga vagas para conseguir os melhores talentos. Agora, considerando que você já fez a estratégia de marketing, já divulgou bastante a sua vaga e recebeu bastante candidatos, você vai para a terceira etapa, que é a etapa de triagem de currículo. Você não precisa ler tudo de todos os currículos. Aqui que está a malandragem. Talvez você esteja recebendo muito. Então você vai fazer meio que um scan nesses currículos, procurando pelo perfil que você quer. Se você quer de idade tal a idade tal, abre o currículo, vê se a pessoa está na idade que você quer. Se tiver, você lê tudo. Se não tiver, descarta.
Vamos supor que você está buscando um gênero específico, e aí você procura esse gênero, é do gênero, lê tudo, não é? Descarta, você não precisa ler tudo, tá? Lembre-se que você tem que ser muito cirúrgico aqui, muito rápido, porque essa é uma tarefa que pode se estender por muito tempo. Legal, e depois que você selecionou alguns currículos, você vai entrevistar todos eles, certo? Não, errado, você não vai investir todo esse tempo entrevistando tanta gente. Uma dica que eu te dou é pedir um vídeo de WhatsApp da pessoa se apresentando. Pede para essa pessoa falar de onde ela veio, da sua história, da sua qualificação, das suas experiências. Por quê? Se você marcar uma entrevista, muitas vezes você vai perceber já nos 10, 15 primeiros minutos que aquela pessoa não tem aptidão para o cargo. Só que você marcou uma entrevista de 30, 50, 60 minutos. Então você é meio que obrigado a ficar enrolando com a pessoa lá. Para ser mais eficiente, e eu sou um psicopata da eficiência, então eu gosto muito desse tipo de abordagem, eu sugiro que você faça isso. Peça um vídeo de 5 minutos da pessoa se apresentando. Quando você pegar o vídeo, você vai na história rápida da pessoa e até pela forma com que ela se comunica, você já vai entender se ela é apta para o cargo ou não. Vamos supor que você está buscando um instrutor padrão, aquele comunicativo, simpático, carismático, e aí a pessoa grava um vídeo para você com a voz bem baixa, com os ombros para dentro, olhando para o chão, com aquela energia bem chata, bem fraca. Poxa, nesse caso você já sabe que essa pessoa não serve para o perfil que você quer. Além disso, nessa pequena história de vida que ela conta, você já vai pegar algumas percepções sobre essa pessoa nessa pequena história e isso também pode te ajudar a eliminar ou não esse candidato. Legal, a próxima etapa de fato é a entrevista e você tem que entrar na entrevista muito consciente de quais competências você quer identificar e verificar se a pessoa tem. Vamos supor que lá na etapa de alinhamento cultural você percebeu que duas coisas são muito importantes para você, em nível de comportamento mesmo, que é a humildade intelectual, aquela pessoa que recebe bem feedbacks, que não costuma ficar criando conflito quando recebe um direcionamento, e a segunda coisa é a capacidade de resolver problemas, aquela pessoa proativa, que vê um problema e vai resolver, em vez de ficar reclamando. Então você vai entrar nessa entrevista focando nessas duas competências e nas outras que você achar importante, tá bom? Ah, Douglas, mas como eu descubro se a pessoa é humilde? Legal, você pode verificar na própria história da pessoa se ela traz algum caso que deixe isso claro, ou você faz o seguinte, pergunta para a pessoa primeiro se ela é uma pessoa receptiva a feedbacks. Todo mundo vai dizer que sim, tá? Essa é uma pergunta binária, sim ou não. Ela vai falar que sim. E aí você vai falar o seguinte, ok, fulano, então me conta uma história de algum feedback importante que você recebeu dos seus antigos chefes e de fato você melhorou aquele comportamento ou aquela atividade. Na prática, se a pessoa foi sincera anteriormente, ela falou que sim, ela é receptiva a feedback, ela vai lembrar de alguma coisa rapidamente. Algum feedback comportamental ou prático que ela recebeu e ela colocou em prática para corrigir. Se ela é uma pessoa arrogante, que entra por um ouvido e sai pelo outro, que se acha demais, ela provavelmente não vai lembrar nessa hora, ela vai travar. Porque você pediu um exemplo e ela não vai ter um exemplo para te dar rapidamente. E claro, se a pessoa se enrolar na explicação, provavelmente é porque ela está inventando na hora, tá bom? Uma pergunta / pegadinha que você pode fazer para saber se a pessoa realmente é humilde. Para descobrir se ele é resolutivo, se ele vai atrás para resolver os problemas ou ele cruza os braços e fica reclamando, você pode simplesmente perguntar de problemas que ele resolveu nos seus trabalhos, nos seus empregos passados. Se ele não tiver boas histórias, provavelmente também é uma pessoa que não era proativa para resolver problemas. Então o foco aqui, eu acho que você já entendeu, né? É exemplos, é história. Pega uma competência que você quer descobrir e você pergunta quando que a pessoa aplicou isso na vida dela, ou vai simplesmente cavando, perguntando sobre a vida dessa pessoa, até que em determinado momento você consiga identificar se ela tem essa competência ou não. E além das competências que são muito importantes para você, e daquelas básicas, como eu falei, né, de resolução de problema, de ser receptivo a feedback, de ser proativo, etc., é muito importante que o instrutor seja um excelente comunicador, porque a maior parte do trabalho vai ser se comunicar. Logo, essa é uma das competências que mais você tem que se preocupar e mais você tem que ser criterioso. Então, enquanto essa pessoa estiver falando com você na entrevista, você tem que estar avaliando ela, se ela se expressa bem, se a dicção dela é boa, se a energia dela é boa e se a linguagem corporal da pessoa também transmite clareza. E a última etapa que eu te sugiro é rodar um teste prático, tá? Tem alguns gestores que literalmente pegam esse candidato e jogam lá no pátio de musculação ou jogam para dar uma aula coletiva e ficam observando como essa pessoa se sai. Tem outros que preferem ficar mais no campo teórico, então pedem para ele explicar no detalhe como seria uma aula dele, como ele corrigiria um aluno fazendo uma execução específica que está errada, que palavras ele utilizaria. Então você pode trabalhar tanto no campo simulado, pensando numa situação específica ou em várias situações específicas e pedindo para esse instrutor falar como ele resolveria, como seriam os feedbacks dele,
ou você pode simplesmente jogar ele lá no meio dos alunos e ver como ele se comporta, ver como ele fala com os alunos. Recapitulando aqui então, pessoal. Primeiro passo, alinhamento cultural. Você tem que entender qual é o perfil cultural da sua empresa e procurar candidatos alinhados com ela. Segundo passo, divulgar muito bem a sua vaga em diferentes fontes e com textos com as copies persuasivas que vão fazer propagar ainda mais a sua vaga. O terceiro passo é criar os currículos de forma inteligente para não gastar muito tempo com as técnicas que eu ensinei. A quarta etapa é você pedir os vídeos de apresentação para não ter que entrevistar todo mundo e também ganhar eficiência. A quinta etapa, naturalmente, é a entrevista, focada em competência, não no que você acha. Então você tem que tentar cavar essas competências e entender se o candidato tem as competências que você precisa. E por fim, um teste prático para entender o nível técnico desse potencial instrutor, desse potencial professor. Mas independente de você contratar bem ou não, você vai precisar treinar a sua equipe para ter melhores resultados e padronizar o atendimento. E por isso eu vou deixar um vídeo aqui na descrição falando sobre técnicas de atendimento para você melhorar o resultado e a entrega do seu time, tanto dos novos que você está contratando, tanto das pessoas que já estão presentes na sua equipe. E no mais, se o conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e dar aquela curtida, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e inclusive já passamos de 300 vídeos no canal, então tem vídeo de tudo quanto é tipo que você pode imaginar para o seu negócio crescer. Então já entra no canal aí e maratona para você ter um ano incrível, cheio de resultados. Fechado? Um abraço e até mais.